Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 6 de julho de 2025, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas. E responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, algum assunto objetivo direcionado que vocês vão resolver e o baralho cigano vai trazer a orientação e no final, encerraremos com uma mensagem com o Uga. Então vamos começar primeiro com a mensagem para os signos, pedindo o ancoramento da linha angelical, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, que os anjos envolvam este tarô, para trazer o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Que as 9 categorias angelicais envolvam este tarô. E vamos abrindo a mandala astrológica com o tarô. Vamos lá, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, saiu uma das melhores cartas do tarô, a carta do mundo. Arianos, eu vejo aí com essa carta vocês conseguindo concluir os assuntos, equilibrar o que está desequilibrado e expandir, tá? Então o mundo traz equilíbrio, expansão, o mundo é uma carta que traz sorte. Então é uma carta de Júpiter, As bênçãos de Júpiter, trazendo aí para os arianos uma semana muito boa, de sorte, de crescimento, um bom período para contato com o exterior. Então ela traz uma realização, ela traz uma conclusão nos assuntos, mas com chave de ouro, conclui bem, Então uma carta de ter uma visão mais ampla das situações. Essa é a dica para os arianos essa semana, Saia do mundinho, tenha essa visão mais ampla. Então traz um momento de expandir. Júpiter trazendo a sorte, essa visão ampla, trazendo crescimento e trazendo fechamento. E vamos agora para o pessoal de Touro. Os taurinos, sai a carta da morte, uma das 3 cartas, do tarô de corte. Então é uma semana, taurinos, que tem que cortar aquela coisa ali que está fazendo que não está tendo retorno. Então traz para os taurinos uma semana de mudanças radicais. A morte é uma carta de transição. Então, a morte fala, olha, se você tiver sempre o mesmo padrão de comportamento em relação àquela situação, você vai ter sempre o mesmo resultado, Então, muda o padrão de comportamento para mudar o resultado, Então, a morte fala, às vezes, de uma mudança do jeito de falar, de agir, para cortar as situações que estão encalacradas lá e não dá certo, Já tentou de tudo. Então é uma carta que traz esse número 13, que na redução dá um 4. Então para vocês organizarem, para terem segurança, o 4 é um número fixo, tem que limpar, é uma carta de limpeza, tem que mudar radicalmente a postura, certo? E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai um luminário do tarô, a estrela, geminianos, olha lá. A estrela guia, direção, inspiração, conseguindo encontrar as almas de afinidade. O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que você, o mesmo projeto de vida que você, que estão na mesma vibe que você. Então, tendo a inspiração para encontrar essas pessoas. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, então traz a bênção aí do povo do Oriente.
Mas a estrela, né, geminianos, é uma carta cansada. Se vocês estiverem cansados de alguma coisa, exponham as emoções que faz acordo na parte emocional. A estrela é uma das cartas das águas, né? O elemento água no esoterismo fala das emoções, dos sentimentos, né? Então é uma carta extremamente positiva, que traz o esclarecimento de situações. A dica é, humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções que faz o acordo. Uma carta de acordo emocional, uma carta se está cansada de alguma situação vai resolver, traz direção, traz esperança, né? Uma carta de sorte, um luminário bem positivo aí para os geminianos essa semana. E vamos para o pessoal de câncer, né? Os cancerianos sai a carta número 15 do tarô, né? A carta do diabo. É uma carta de atenção, uma semana de necessidade de limpeza espiritual, uma semana boa para trabalhar com o Arcanjo Miguel, pedindo o ancoramento da espada de Arcanjo Miguel para cortar os inimigos visíveis e invisíveis, cortar injustiças. Peça também que o escudo de Arcanjo Miguel forme uma cúpula de proteção, né? Então, porque o diabo fala de tentações. É aquilo que parece ser Master, Super Blaster e aquilo não é legal, né? Então, tomar cuidado com as tentações, com vícios, com excessos, né? O diabo é a carta dos infernos, ela é yang demais. Ele é acelerado demais. Então, cuidado com coisas que não estão dentro de um padrão, né? E é uma carta de prisão. Então, cuidado para não ficar preso, amarrado à ilusão, à fantasia, né? Então, uma semana de pé no chão e cuidado com os excessos, né? E faça as suas orações, faça as suas proteções para que não caia, né, na armadilha do diabo, né? E vamos lá para o pessoal de Leão, os leoninos. Os leoninos sai a carta do enforcado. Então é uma semana de ter uma visão diferente do que não está bom, né? Para conseguir isolar, tirar os nós, né? O enforcado, a imagem clássica e correta é um homem de ponta cabeça. Como que ele olha o mundo? Ele olha o mundo diferente da gente, ele olha o mundo de ponta cabeça. Então, qual é a dica para os leoninos? A situação ruim, ela vai mudar? Não, ela não vai mudar. É vocês que têm que ter uma outra visão da situação, olhar aquilo de uma forma diferente para conseguir isolar. Então, o enforcado fala, a vida é troca. Tá? Vocês trabalham, tem que ganhar o dinheiro. Você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você, né? O que não tem troca vira o enforcado, que a palavra-chave é paralisação, estagnação, prova e expiação. Então aquela coisa que você já bateu 80 vezes lá na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que você tem que entrar. Então é aquele sacrifício que não tem retorno. Então olha aquela situação de uma outra forma, com outra visão, para conseguir isolar. Vocês vão ter muita intuição, o Deus interior, a centelha divina vai estar ativada para vocês conseguirem isolar os nós, né, leoninos? E vamos agora para o pessoal de Virgem. Os virginianos sai a carta número 5, né? A carta do Papa. O Papa é uma carta extremamente espiritual, de proteção espiritual, para que vocês consigam, virginianos, mudar o que vocês estão com vontade de mudar. Por que eu falo a palavrinha mudança? Porque é o número 5. E 5 na numerologia pitagórica fala de mudanças. Então, é uma carta que fala de mudanças com bênçãos do Papa. É uma carta que traz uma semana boa para fazer acordos, conciliações. Então, se às vezes tem algum mal-estar, alguma situação com alguma pessoa, a tendência é fazer o acordo. É uma carta de apaziguamento. E qual é a dica do Papa? Quem é o Papa no tarô? Ele é o especialista, ele é o palestrante, ele é o orientador, ele é o consultor, ele é o professor. Então, procure pessoas especializadas. É uma carta que formaliza relações, né? O Papa casa as pessoas. Então, uma carta da moral e ética que formaliza relações. Uma carta extremamente positiva, tanto espiritualmente como na prática, né? Uma carta extremamente boa para os virginianos essa semana.
E vamos lá para o pessoal de Libra. Os librianos, interessante porque sai a carta da justiça. Então, os librianos que tem o símbolo, né, como balança, e sai a carta da balança, né? Então, a carta sai domiciliada. E é uma carta de corte, né? Então, qual é a dica aí para os librianos? Usar essa balança. Pese, esta pessoa, esta situação vale a pena? Se não vale, espada, corta. Então é uma carta que é uma semana de usar a racionalidade, é uma carta mental, é uma semana de usar a mente, o racional, ser mais frio, ser mais imparcial, né? Então ser mais frio, ser mais imparcial e cortar o que não está em ordem, o que está bagunçado. A justiça é colocar ordem no galinheiro, mas às vezes para a gente colocar ordem no galinheiro tem que meter a espada. Então a palavra-chave da justiça é racionalidade e lógica. Ela é o gelinho do baralho, ela é 0 de coração, mas ela é toda mental e estratégica. E tudo que for importante, documente, formalize. A justiça é uma carta da formalidade. Nada de boca, nada informal, tudo, né, material. E é uma carta da moral e ética, uma carta da honestidade, é uma carta que fala de contratos, mas tudo formalizado. Assim como o Papa, que tira os virginianos, a justiça também é uma carta da moral e ética. Então, pé no chão, ver as coisas com realidade, frieza, lógica para cortar o que está bagunçado. Uma carta de poder, tá, gente? E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta da Torre. A Torre é uma outra carta de corte. Aliás, saíram todas as cartas de corte aqui na mandala. Para os taurinos, sai a carta da morte, né? Para os taurinos, para os librianos, a carta da justiça. E para agora, falando com os escorpianos, sai a carta da Torre, né? A Torre é a carta dos imprevistos, escorpianos. Então, uma semana que não pode ser muito quadradinho. Tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, tem o plano B. Qual a imagem clássica da torre? É uma torre mesmo e tem um raio que cai na torre. Então é um raio, dá para controlar o raio? Não. Então é uma semana que vocês têm que ter jogo de cintura, né? Não deu certo aqui, vai para lá. Não pode ficar muito no quadradinho. E é uma semana que tem que trabalhar com aceitação, porque a torre são coisas imprevistas. Então não é que você planejou errado. Assim, o destino traz algumas coisas que tem que serem cortadas, irem embora, né? Então trabalhar com aceitação. A Torre, escorpianos, é a carta da casa caiu. Deixa embora o que não tá bom. Não se agarre em árvore podre. Uma carta de libertação. Então, se liberte de coisas, às vezes a gente fica prendendo coisas que já morreram, não é? Então, aí o destino pega e fala, você não quer tirar? Então eu vou tirar por você, né? A Torre é mais ou menos isso. Então deixa embora, né? Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka. Então uma carta de transição que traz às vezes um período um pouco confuso, mas ele é demolição. A casa caiu, é uma carta de desconstrução. Algumas coisas essa semana tem que ser rompidas para a coisa ir para frente aí, certo? E vamos agora para o pessoal de Sagitário, os sagitarianos. Os sagitarianos, sai a carta da roda da fortuna. É uma carta de movimento que traz aí a sorte, o destino em ação, coloca as coisas no eixo. Essa é a carta mais forte do destino. A coisa que está parada, estagnada, o destino vem com oportunidades inesperadas e coloca a coisa no eixo. Então, sagitarianos, é uma das 3 cartas de grande movimento do tarô. A gente tem 3 cartas bem movimentadas, essa é uma delas. Então, é um período é uma semana de mudança. Mas toda mudança, ela causa um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então é uma semana de trabalhar com ligeireza e com praticidade,
pegar toda a sua experiência que você tem, né, toda a sua vivência do passado e colocar em prática. Ela traz um início transformador, é um 10 que dá um 1. É um início onde você já tem uma experiência e colocar em prática. E traz a sorte, o destino traz momentos inesperados para vocês colocarem as coisas no eixo, as coisas que estão paradas, estagnadas, né? E vamos para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta da Lua, né? A Lua, ela é uma carta da magia. Magia do quê? Magia da sensibilidade, da emotividade. Então, uma semana que os capricornianos têm que ter essa sensibilidade, essa emotividade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado. Qual é a palavra-chave da Lua? Segredos, mistérios, oculto. A Lua é a carta das máscaras. Então, às vezes, tanto situações como pessoas, né, às vezes podem estar escondendo algumas coisas. Então, escute as pessoas, sinta o que ela fala é o que ela faz. Né? E se você não tiver firmeza, não haja. A Lua é uma carta que traz instabilidade. A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante. Então, ela traz situações instáveis, escondidas, não claras. Então, se você não tiver firmeza, não haja, porque às vezes quando a gente age sobre o efeito da Lua, a gente faz besteira, tá? É uma carta que fala das emoções. É uma carta que fala de uma semana boa para cuidar da parte do psicológico, se voltar emocionalmente, é uma carta de água para o seu passado e internamente limpando dores, traumas, ressentimentos. A Lua é a carta do perdão, perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A Lua é a carta do auto perdão, tá? Então fazer essa análise do passado, dores de infância, dores de família e psicologicamente tentando se curar, cuidar da parte emocional e na parte prática é isso. Não tá muito claras as coisas, não entre, né? Não tá enxergando muito bem, não tá sentindo um cheiro muito bom, não entre. E vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai a carta número 2 da Papisa. A Papisa é uma carta extremamente intuitiva. O Deus interior vai estar falando com vocês para vocês pegarem um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A Papisa, ela aconselha o planejamento através do novo. Ela é uma carta extremamente fértil, é uma carta de fertilidade que fala de novidades planejadas, né? E a dica da Papisa é, enquanto o projeto não nascer, que o projeto estiver no papel, em gestação, não tiver nascido, não comente com ninguém. A Papisa não é uma carta de comunicação, né? Enquanto a coisa não acontecer, não fale com ninguém. E selecione tanto pessoas como situações. A Papisa, ela é uma carta extremamente seletiva, né? Então não é qualquer um que entra na rodinha da Papisa. Então selecione pessoas, selecione situações, intua, tenha essa fertilidade. É uma carta de estudos, tá? Então uma boa semana para comprar livro, fazer curso, lazer cultural, tá? Uma carta extremamente aí bem mesmo positiva, de fertilidade, mas a dica da Papisa é essa: não comente a sua vida com ninguém. É uma carta de vida íntima e privada, né? Deixe suas coisas em segredo. E para o último signo da roda zodiacal, Peixes, os piscianos, sai a carta do Sol. Então, os dois luminares do tarô, quem tira? Os geminianos, que tiram a estrela, e agora os piscianos, que tiram o Sol. Então, o Sol no tarô é a carta da amizade, né? Então vocês vão ver com muita clareza quem são os amigos de verdade, quem estão juntos mesmo, clareando as situações. Se tem alguma situação obscura, a tendência é realmente clarear as situações. Vocês vão estar com mais energia. Então o Sol é uma das melhores cartas do tarô, né? Aliás, a gente abre essa mandala com o mundo,
né, que é uma carta excelente para os arianos, e a gente fecha a mandala para os piscianos com o sol. Essas são as duas melhores cartas do tarô, as que os arianos tiraram o mundo e os que os piscianos tiraram o sol. Então vocês vão estar com energia, vão estar com ajuda, porque fala da amizade, vão estar enxergando as situações com clareza, uma semana boa para esclarecer situações, colocar as cartas na mesa, colocar luz aonde não está com luz e com apoio de pessoas. Então, o sol traz a proteção espiritual do sagrado masculino. Então, o sol é uma carta extremamente positiva, né? E vamos para agora os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, pedindo para Odin, o deus das runas, aqui envolver este tarô rúnico para dar a mensagem para quem está fazendo o seu aniversário, seu ano novo pessoal. Opa, sai a runa do espinho. Então, o próprio nome fala espinho. Vão ter aí para vocês os testes, né? Então, qual é a dica? Enfrente e tenha estratégia, porque essa é a runa do martelo de Thor. Então, o martelo de Thor trazendo para vocês uma grande proteção, né? Thor, o inimigo, o grande guerreiro dos inimigos aí, do mal, trazendo essa proteção. E qual é a dica? Cautela, estratégia. Então vão aparecer os testes, os obstáculos normais, os espinhos da vida. Então não é um período de você ir com ansiedade. Tem que ter estratégia, cautela, esperteza, né? Essa runa, ela tem a imagem, ela parece um espinhozinho, né? De uma rosa. Então vamos supor, você tem uma rosa sem espinho, sem nenhum espinho. Como você pega a rosa? Assim. E se tem uma rosa cheia de espinho, como você pega a rosa? Assim. Então é que tem que ter cautela, estratégia para superar os obstáculos, né? Calma, paciência, porque proteção espiritual vocês têm, né? A runa de Thor, do martelo de Thor. E vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão, uma situação objetiva que vocês vão resolver essa semana, uma situação direcionada, e eu estou embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, envolvendo aqui o baralho cigano. Vai pensando aí. Pensa numa situação pendente essa semana, que vocês vão resolver, uma questão direta, uma questão objetiva. Vamos ver aqui o que o baralho cigano fala? Vamos lá. Olha, sai a carta número 27, a carta do envelope. O 27 vai dar um 9, vocês concluem isso, é um sim. Porém, dá umas dicas para vocês concluírem, né? O envelope é uma carta fechada. Não comente com ninguém. E para vocês conseguirem isso, né, o ideal é vocês colocarem aqui da cabeça no papel. O envelope, ele fala assim, olha, tudo que a gente pensa, as nossas ideias, é legal colocar no papel porque parece que materializa as ideias. Então coloque por escrito. E qual é a imagem, né, dessa carta? É um envelope, é uma carta. Para vocês escreverem uma carta, tem que ter começo, meio e fim, não é verdade? Então, isso que vocês vão resolver tem que ter uma lógica. Pensa como escreve uma carta, começo, meio e fim. Então, vocês têm que ter uma lógica. É uma carta de racionalidade, uma carta mental, uma carta de lógica, uma carta de conclusão, uma carta de ficar quietinho, né? Fica quietinho, né? E materializa a ideia no papel. Mas é um sim, certo? Mas é uma carta de segredos, fechado. E tudo que a gente abre tem que fechar, né? O tarô dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. Então nós vamos fechar a energia com o Oga. Vamos ver que árvore sai como uma mensagem final. Vamos lá ver. Sai a árvore do álamo branco, a árvore número 21. A árvore do álamo branco fala, olhe do interior para o exterior.
Então é um período de vocês fazerem uma meditação, uma reforma íntima, uma evolução espiritual interior, né? Porque a cura vem de dentro para fora. Através de vocês contato com vocês mesmos, né, com Deus interior, vocês vão ter uma visão diferente do mundo. Então aquela situação que aparecia para você de uma forma, vocês vão ver a mesma situação de uma outra forma. Então o álamo branco, ele traz abertura de caminho, ele traz o esclarecimento de situações, ele traz a luz, mas essa luz não vem de fora para dentro. Essa luz vem de dentro para fora. Então é o momento de vocês fazerem essa reflexão interna para enxergar o externo de uma nova forma, tá? Então, ela é a primeira, né? A 21 é a primeira das forfedas, então ela abre os caminhos com luz, ela abre o caminho com sol, né? Então, o álamo branco é muito interessante e esse sol vai vir de dentro para fora. Bom, e para uma consulta mais completa, eu posso ajudar vocês em todos os setores, tá? Financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor, né? Eu uso 4 oráculos na consulta: tarô, baralho cigano, runas e yoga. São 4 oráculos, uma consulta de 1h30, bem aprofundada. E eu tenho um trabalho complementar que é a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico de vocês, alinho todos os corpos, os centros de força e potencializo os projetos, os pedidos. Através dos oráculos, do mapeamento oracular, eu sei pontualmente exatamente como eu tenho que entrar no campo áurico de vocês para fazer a limpeza espiritual. E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é o ano pessoal através da numerologia pitagórica, tá? Todos nós vivemos um ciclo de 1 a 9, 1 é o começo e 9 é fechamento. E cada número tem um tom principal, tem uma tônica principal, tem um foco principal. Tá? Então você vai descobrir o teu foco principal e é um trabalho muito legal porque vai do aniversário desse ano até o aniversário do outro ano, do ano que vem. Então é legal que você tenha um trabalho por escrito da numerologia durante um ano. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional. Eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga, aula teórica, prática, de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e ano pessoal através da numerologia é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, entra lá no WhatsApp e marque sua consulta. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram. E a gente posta todo dia de manhã, no período da manhã, o calendário do dia, o calendário espiritual. Qual é a regente espiritual do dia? Então entra lá, canal no YouTube, Facebook e Instagram. Segue a gente porque você vai ter a atualização energética de cada dia. O Instagram, Facebook e canal no YouTube, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.